242 pessoas perderam a vida, 636 feridas. Esse foi o maior incêndio que o Rio Grande do Sul viu, um dos maiores do mundo, em Santa Maria, em 27 de janeiro de 2013. Este ano de 2023, essa tragédia completa 10 anos. E é sobre um incêndio na Boate Kiss que a gente vai falar hoje. Nesse mês de janeiro de 2023, a tragédia da Boate Kiss completa 10 anos. Esse é um assunto que chocou o Brasil e também todo o mundo, que aconteceu em 27 de janeiro de 2013, no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. A gente vai direto então para o dia do incêndio. Era sábado, dia 26 de janeiro de 2013, quando os jovens todos foram para a Boate Kiss. Ia ter um evento da Universidade de Santa Maria, que era de veterinária, agronomia e também de zootecnia. E eles juntavam muita gente, né? O pessoal dos cursos foi todo e mais muitas outras pessoas também que queriam ir nesse evento que teve na boate. E quanto mais próximo a gente tá, a gente parece que sente mais, não sei com vocês. E eu morava morava no Rio Grande do Sul, quando aconteceu essa tragédia em 2013. A gente via na televisão, nos jornais e ainda mais particularmente ainda eu fazia eventos, eu trabalhava com eventos, a gente promovia eventos em boates como essa, assim como a Kiss. Passa muita coisa pela cabeça e a gente fazia eventos também lá no Rio Grande do Sul. Então tu fica imaginando um monte de coisa, né? Poderia ter sido num evento desse, como a gente promovia eventos em boates também, em centros, né, de eventos. Mas a gente vai então para o sábado, dia 26 de janeiro de 2013, que é quando os jovens ali da cidade, principalmente dos cursos de agronomia, veterinária e zootecnia da Universidade Federal de Santa Maria, que promoveram esse evento. Então ia ter muita gente, o pessoal de todos os cursos ia para lá. Então a boate estava cheia, a expectativa para aquela noite era de lotação, né, para casa. E lá pelas 2 horas da manhã, mais ou menos, a casa já estava super lotada, já estava com lotação máxima. A lotação máxima na realidade era de 691 pessoas. Mas naquele momento, segundo os bombeiros, né, segundo a polícia também, já passava de 1000 pessoas e até era entre 1000 e 1500 pessoas que era o público naquele momento do incidente, no momento do incêndio dentro da Boate Kiss. Então de 691 pessoas, que era a lotação máxima da casa, tinha quase 1500, entre 1000 e 1500 segundo os bombeiros. Então assim, as pessoas diziam que não podiam andar lá dentro, que estava sempre se esbarrando nas pessoas, que não tinha espaço para andar. Então, imagina, era o dobro da capacidade praticamente. E a Boate Kiss tinha pouco tempo, ela tinha 3 anos e meio mais ou menos, ela tinha sido inaugurada em 2009 e ela era o ponto ali de encontro dos jovens. Ela estava sempre lotada, ficava no centro de Santa Maria, que ficava a 300 quilômetros mais ou menos de Porto Alegre, que é a capital, e tinha tem cerca de 250 mil habitantes, isso na época, né? Tinha cerca de 250 mil habitantes a cidade de Santa Maria. E ainda recebia também muita gente ali da região que ia para a boate. E a boate ficava numa rua central da cidade e ela tinha 2 portas de saída, que eram as mesmas que as pessoas entravam, era a única saída ali da boate. E aí, quem estava no palco no momento, né, da tragédia, era a banda Gurizada Fandangueira. E em algum momento ali, segundo algumas testemunhas que estavam presentes ali, sobreviventes da tragédia, lá pela segunda música, era muito no começo do show, em uma música ele pegou esse artefato, né, pirotécnico e acendeu. E aí ele começou a dançar com a coreografia, né, e fazia assim com a mão, levantava e abaixava. E nesse momento, em algumas dessas vezes que ele levantou, e as faíscas, né, desse artefato pirotécnico atingiram a espuma. E aí, algumas pessoas falam em 2h30, era entre 2h30 que aconteceu, mas em alguns locais fala-se em 3h30, porque era horário de verão. E neste momento ainda, quando ele levanta e o fogo começa atingiu a espuma e ele começa a se espalhar, porque ele se espalhou muito rapidamente, nesse momento, uma das moças que estava ali próximo do palco, ela chegou a mandar uma mensagem pelo Facebook.
E o Facebook registrou como sendo 3h20, mas por causa do horário de verão ele registrou esse horário, mas eram 2h20, que foi a hora que ela conseguiu mandar essa mensagem aí para as pessoas que estavam ali seguindo ela no Facebook, né? Que ela tinha amizade. Quando as pessoas foram perguntar para ela o que estava acontecendo, pedir mais informações, e aí ela não conseguiu responder mais, porque ela foi uma das vítimas fatais. E então, quando o vocalista da banda ele levanta e começa a faísca, né, acender e se espalhar pela espuma, algumas pessoas que estavam ali, elas viram que começou a pingar em cima de uns dos integrantes da banda. E aí elas viram estranho. Então, nesse começo, era muito pequeno o incêndio ali. Essa parte que pegou era mais ou menos 1 metro. Só que o segurança que estava ali do lado, próximo do palco, quando o fogo começou a se alastrar e começou a pingar, que o vocalista viu, ele falou com o segurança que estava ali do lado do palco. O segurança já olhou e foi pegar o extintor. E é aí que ele pega o extintor e ele vai apagar o fogo. Só que o extintor não estava funcionando. Ele disse que quando ele pegou o extintor e foi acionar, ele disse que estava quase vazio o extintor e que ele foi tentar jogar na espuma e não conseguiu, porque ele não estava funcionando. E aí é um dos problemas que todo mundo depois cobrou. A falta de manutenção, não ter o extintor, apesar de que o dono, né, disse que tinha sim extintor, mas não estava funcionando, então era como se não tivesse. E aí depois a polícia civil, na hora das investigações, ela disse que se esse extintor, pela quantidade, pelo espaço que tinha de fogo, da espuma que estava atingindo, se ele conseguisse, se o extintor estivesse funcionando normalmente, a tragédia não teria acontecido. Ele conseguiria apagar aquele foco de incêndio, aquele pouco espaço de incêndio que tinha ali. Aquele foco apenas, né? Naquele pequeno pedaço da espuma. Mas como não estava funcionando, então o fogo foi se alastrando. E quem estava ali próximo do palco começou a se desesperar e parou a música. Só que na hora que parou a música, muita gente que estava um pouco para trás não tinha entendido ainda o que estava acontecendo. Então eles acharam que a banda tivesse parado simplesmente e eles começaram a vaiar. E aí para eles que era tipo, para que parou a música? Só que eles não sabiam ainda o que estava acontecendo. E aí todo mundo vaiando, até que alguém ali, quando viu que o fogo começou a se espalhar, começaram a gritar. E o vocalista da banda, então, nesse momento ele pegou o microfone e gritou para todo mundo lá de cima, né? Falou no microfone: gente, saiam da casa que tá pegando fogo. Ele gritou lá de cima: saiam que tá pegando fogo. E aí começou o pessoal se empurrar lá de trás, né? Do palco, que o palco ficava no fundo da boate. Então, para o pessoal chegar até do outro lado, que era a saída, então demorava. Por isso que muita gente, até de um outro lado, não viu ainda o que estava acontecendo, porque uma parte da boate ela não dava acesso ao palco. Então, aquela quantidade de pessoas ali próximo do palco que viu realmente o que estava acontecendo. E aí, então, como o vocalista mandou o pessoal sair, eles foram saindo, que eles viram que o fogo estava começando. E aí o pessoal que estava próximo do palco foi saindo para a saída, que era do outro lado, e foi empurrando assim as pessoas. Só que como estava muito lotado, as pessoas dizem que andavam de passo em passo, devagar, porque era muita gente, era uma massa de pessoas andando, sem espaço para conseguir andar. Então era empurrando assim, uma pessoa empurrando a outra. Até nesse começo não tinha ainda o pessoal ser desesperado tanto, mas logo ali começou mais para frente. E aí esse pessoal então que estava indo para frente foi se empurrando, e nisso a fumaça foi crescendo e o fogo foi se alastrando para a espuma, para frente da espuma, assim, até o meio mais ou menos da boate. E algumas pessoas do outro lado pensaram que fosse briga. No começo algumas pessoas pensaram que fosse briga. E aí as pessoas então começaram a ficar assustadas, né? A ver a fumaça chegando e ver o fogo, e começaram a se desesperar. E foram então, conseguiram ir chegando, né, próximo ali da saída, das portas, que eram de entrada e saída, porque só tinham aquelas. E tinha 2 seguranças na porta, segurando ali realmente, né, a porta para ninguém sair. E aí, como eles estavam mais para trás, né, eles não tinham visto o que tinha lá na frente. E por que esse pessoal estava todo pedindo para sair. E aí eles falaram: sem comanda ninguém sai.
E aí ficaram ali gritando, sem incomodar ninguém, saiu o pessoal querendo sair, gritando. E aí quando alguém disse é fogo, e aí um dos seguranças foi mais para dentro da boate, e aí que ele viu que a fumaça estava chegando e ele percebeu realmente que tinha um incêndio lá dentro começando. E aí ele volta e avisa para o segurança, deixa todo mundo sair porque é fogo. E aí que ele abriu as portas e aí eles liberaram a saída para as pessoas que estavam ali próximas. Mas nisso já se foram ali uns 2, 3 minutos desse pessoal querendo sair e a segurança fechando, barrando a saída deles. E as pessoas ficaram completamente indignadas, revoltadas, desesperadas também, porque estavam tentando sair, a fumaça chegando e os seguranças barrando a saída deles. E aí teve gente que disse que os seguranças realmente barraram, mas depois deixaram o pessoal sair. Mas alguns sobreviventes disseram que eles que empurraram a porta de saída por cima dos seguranças ali, que os seguranças estavam tentando segurar ainda. E na realidade eles é que empurraram e forçaram a saída. Isso quem disse foi um dos sobreviventes aí que ajudou a salvar muitas pessoas ali, porque ele saiu da boate, depois ele voltou para tentar ajudar a salvar algumas pessoas e ele realmente conseguiu. Então, aí algumas pessoas ali conseguiram, que estavam mais próximas ali da saída, conseguiram realmente sair depois que as portas foram abertas. Então eles conseguiram ir para a rua, e aí eles avistaram a rua ali, conseguiram ser salvos e ficaram ali fora. E aí esse pessoal que conseguiu sair, então eles conseguiram chamar os bombeiros, que demoraram aí mais ou menos uns 15 minutos para chegar, segundo informações das testemunhas. Só que tinha outra parte da boate que não tinha visão, né, do palco. Até então estava tudo normal, ninguém tinha percebido o que estava acontecendo ali. E também eles estavam longe da saída. E aí aqueles que estavam ali próximos da saída, que estavam perto do palco, que tinham visto o que estava acontecendo, estavam conseguindo passar e conseguindo sair. Muita gente ali tentando sair devagar até então, né? Mas a fumaça estava vindo. E aí quando a fumaça realmente chega mais para metade ali da boate, né? Que ela vem se alastrando, e aí vem a fumaça, e aí que o pessoal que estava ali naquela parte, que não tinha acesso ao palco, não tinha visão do palco, e também estava longe da saída, que aí que eles viram o que estava acontecendo e foram também para a porta de saída. Aí eles começaram a gritar, ficaram desesperados, porque eles viram que era fogo, o pessoal gritando fogo, fogo, e a fumaça chegando. E aí aquele pessoal foi para a porta de saída e foi junto com aqueles outros que já estavam vindo lá de dentro da boate, e foi todo mundo meio que se aglomerando ali. Agora imagina uma boate com o dobro da capacidade, né, praticamente o dobro, tentando andar e sair por 2 pequenas portas, né, relativamente pequenas pela quantidade de pessoas que tinha, pelo tumulto e pela gritaria e pelo medo e pelo fogo, pela fumaça. Só que aí eles começaram a gritar desesperados e as luzes se apagaram. E foi aí que ficou tudo pior do que já estava. Porque aí ninguém enxergava nada, eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Começaram a se empurrar, começaram a fumaça chegando, teve gente que já começou a desmaiar ali mesmo. Começou então a correr para a porta de saída, todo mundo desesperado, todo mundo gritando em pânico. E começaram a pisotear umas às outras. Quem ia caindo, as outras que vinham atrás iam passando por cima. Todo mundo desesperado para tentar chegar até a porta de saída. Porque depois que ficou tudo escuro, a fumaça veio chegando, ninguém enxergando nada, pânico total ali. E também desmaiando, inalando a fumaça, né? Então assim, um desespero total ali dentro, pânico total. E aí algumas pessoas conseguiram tirar a camisa, né? Alguns meninos tiraram a camisa, ou quem estava próximo ali que conseguiu tapar a boca, pelo menos para conseguir até a porta de saída, para não inalar toda aquela fumaça. Algumas pessoas fizeram isso, né? Usaram a roupa, prenderam no rosto para poder respirar, pelo menos para sair. E uma das funcionárias do bar, aí ela relata que quando ela viu que a fumaça estava muito próxima, aí que ela viu realmente também o que estava acontecendo, ela relatou que ela estava com outras 2 funcionárias no bar da boate, ela era funcionária também, e a fumaça estava chegando e ela mandou as 2 funcionárias também saírem, né, tentarem se salvar. E aí ela disse que derrubou o celular dela no chão, que ela baixou para pegar, e quando ela levantou, a fumaça já estava ali. E aí ela disse que ela respirou um pouco daquela fumaça e caiu. Só que ela conseguiu se segurar no freezer, que foi esse o estalo que deu nela, que ela conta, né, que ela relata isso, que aí ela lembrou
que o freezer tinha ar fresco lá dentro. E o que ela fez foi então respirar dentro do freezer. E aí ela disse que levantou a tampa e ficou ali respirando um pouco lá dentro, mas que de repente a fumaça de fora começou a chegar também, e ela pensou, vou puxar o máximo de ar que eu puder aqui para tentar atravessar e sair da boate. E foi o que ela fez, ela ficou respirando um pouco, depois ela puxou o ar, de repente ela disse que a fumaça veio e ela fechou os olhos. E ela tentou correr de olhos fechados para não entrar a fumaça no olho dela, e ela tentando ficar sem respirar. Aí ela disse que quando ela foi saindo, tentando buscar a saída, ela encostou num rapaz e ela segurou nele, e eles foram se encaminhando para a saída. Só que veio muita gente atrás dela e caiu por cima dela. E esse rapaz foi saindo e ela pediu para ele, me salva, me tira daqui que senão eu vou morrer. E aí ele acabou voltando e tentando tirar, só que tinha muita gente em cima que estava pesado. Mas aí ele fez uma força ali e ele conseguiu tirar ela de lá, e de repente eles conseguiram achar ali a saída. E aí então quem estava lá fora, que tinha conseguido sair, estava vindo ali próximo, né, da porta, tentando puxar as pessoas que estavam, né, ali logo na entrada para fora, para tentar salvar aquelas pessoas ali. E todos eles, o pessoal que estava dentro da boate, com o rosto ali, né, com as camisas no rosto e tal, e eles puxando as pessoas ali. E aí eles puxavam, né, as moças pelo cabelo e os rapazes eles puxavam pelo cinto, para puxar para fora. Porque se eles encostassem no braço deles, das pessoas, eles iam arrancar a pele, por causa da queimadura. E aí logo chegaram os bombeiros. E aí algumas pessoas que estavam ali na entrada, tentando puxar as pessoas, né? Aí os bombeiros ajudaram ali, deram umas machadinhas para essas pessoas, né? Alguns martelos. Aí elas foram quebrando a parede da boate, para tentar fazer a fumaça sair, para ver se ajudava as pessoas que estavam lá dentro. Então algumas quebraram a parede e outras estavam tentando ainda puxar as pessoas ali. E segundo os bombeiros, essas pessoas elas estavam muito próximas da saída. Essas que já estavam caídas ali, que respiraram muita fumaça, acabaram desmaiando e ficaram ali próximas da saída. Elas estavam quase para sair. E aí eles foram tirando essas pessoas. E aí algumas pessoas disseram que os bombeiros não ajudaram. Que as pessoas estavam indo buscar, essas tirando, né? As que sobreviveram estavam lá puxando as outras ali pela porta, próximo ali, fazendo uma corrente ali para tirar as pessoas, e que os bombeiros estavam olhando e não fizeram nada. Que eles iam entrar e eles estavam incentivando as pessoas, os civis, a entrarem, mas eles mesmos não entraram. E que um deles ainda falou com um bombeiro, né, para ele, se eles não iam entrar, eles falaram que não ia entrar, e depois ele sumiu. E aí essas pessoas ali ficaram, né, tipo, como assim, o bombeiro sai daqui e deixa a gente que é civil ir lá retirar as vítimas. E aí, nessa questão também da boate ser quebrada ali, um dos donos da boate, o Alessandro Sport, ele disse que lembrou que tinha as duas funcionárias ali dele no caixa, que ficava ali à frente. E aí que ele tentou quebrar essa parede do caixa para retirar as funcionárias. Só que algumas pessoas pensaram, né, que ele estava tentando salvar o dinheiro da boate. Então fica essa dúvida aí, se ele foi realmente salvar as moças ou ele foi salvar o dinheiro da boate que estava ali. Porque quando ele fala em entrevistas sobre esse dia, ele não chora, ele não demonstra muita emoção, ele só fala das coisas que aconteceram, né, a sequência das coisas como aconteceram. Mas quando ele vai falar dele, quando ele é perguntado, como é que tá a tua vida hoje? Aí ele vai falar dele, ele fala assim, eu não tenho vida, eu não estou vivendo, aí ele chora. Então ele chora por ele, da situação que ele está hoje. Isso aí foi logo depois da tragédia, né? Alguns anos depois ali, ele contando isso dele. Mas quando ele fala do acidente, do incêndio e também das vítimas, ele só conta a história, né? Então algumas pessoas aí ficam interpretando, né? Como será que ele foi quebrar para tirar as moças que estavam no caixa? Ou será que ele foi salvar o dinheiro do caixa? E aí, enfim, quando os bombeiros então entram, né, na boate, que eles estavam contando que eles entraram, aí eles disseram que foram lá para dentro, próximo ali do palco. Ali ele disse que a maioria das pessoas estava ali na saída, que elas estavam quase para sair da boate quando elas caíram ali. Mas que tinham umas 20 pessoas mais ou menos no palco, ali próximo do palco, que não conseguiram sair.
mas que tinha uns 20 ou 30 corpos próximos do palco das pessoas que não conseguiram chegar até a saída. E aí ele olhou em volta ali e pensou que não tivesse mais ninguém. Até que chegou um outro bombeiro que foi procurar em outra parte, isso eles iluminando ali, né, com lanternas, porque a luz tinha apagado. Que aí o outro bombeiro então veio chamar esse outro e falou se ele tinha ido ao banheiro. E aí ele disse que não. Aí ele chamou ele lá e disse que quando eles chegaram lá, que eles viram realmente vários centenas de corpos dentro dos banheiros. E segundo as informações dos bombeiros, mais de 90% dos corpos estavam nos banheiros. E aí ele disse, né, que foi porque as pessoas devem ter imaginado que fosse a saída, porque era o único lugar que tinha iluminação. E aí as pessoas foram para lá achando que fosse a porta de saída, porque as luzes todas apagaram. E aí eles correram, né, foram pro banheiro. Então, que diz que nos 2 banheiros estava lotado de corpos. Que aí então foi quando os bombeiros viram ali, né, esses corpos, e aquele momento ali, mais ou menos 4 horas da manhã, ninguém mais estava aí com vida, né? As pessoas que estavam dentro da boate não estavam mais com vida. Nesse momento então, eles encerraram os trabalhos e fora da boate então foram chegando ambulâncias, né? Equipes médicas, e foram então cuidando das pessoas, dos sobreviventes. E essas pessoas foram levadas então para todos os hospitais ali da cidade, e alguns casos assim mais graves foram levados para Porto Alegre. E a maior parte das pessoas estava com muita fuligem, né? Com a fuligem mesmo da fumaça e problemas respiratórios e problemas. Todas essas pessoas que sobreviveram estavam com dificuldade de respirar, e os casos mais graves foram então encaminhados para a capital, para Porto Alegre. E nisso então, como eles foram ali conferindo, né, quem estava vivo, quem estava sendo levado para os hospitais, ou os estados mais graves que iam para Porto Alegre ou para os hospitais ali da cidade. E havia também as pessoas que tinham perdido a vida. E aí que veio então o caminhão do exército para recolher os corpos, porque eram muitas pessoas que tinham perdido a vida. E aí o caminhão do exército então veio e começou a carregar esses corpos das vítimas fatais para dentro desse caminhão frigorífico, né, para poder conservar os corpos ali. E como era muita gente, o caminhão ficou ali um tempo parado, esperando até a equipe médica, todo mundo conferir ali quem tinha sobrevivido ou não. E aí quem não tinha sobrevivido foi para dentro do caminhão do exército, do caminhão frigorífico, e essas pessoas então, esses corpos, foram levados para o CDM, que é o Centro Desportivo Municipal, que tinha um espaço maior para receber esses corpos então, que ficaram ali perfilados no chão, cobertos com lona, mas espalhados ali pelo chão do centro desportivo, que era conhecido como Farrezão. Então esses corpos foram levados para lá para serem reconhecidos pelas famílias. Então as pessoas contam que era uma cena realmente triste, assustadora, era inacreditável, era uma cena de guerra, aquilo que tinha acontecido, aqueles corpos todos espalhados, e que do lado de fora, né, uma pessoa da prefeitura estava em cima de um carro de som e ela ia lá em cima falando o nome das pessoas que tinham morrido no incêndio. E aí cada vez que ela falava o nome de uma pessoa, uma mãe desmaiava, uma família se desesperava, que era uma cena de horror que estava acontecendo ali em frente ao ginásio. E que depois essas pessoas eram encaminhadas para dentro do ginásio, para uma parte onde estavam esses corpos, e que lá dentro elas iam fazer então o reconhecimento das vítimas, e que aí era muito pior. Existia uma equipe até médica ali, de apoio também emocional, né, com psicólogos, psiquiatras, que estavam ali ajudando as famílias, né, servindo aí as famílias que recebiam essa notícia da morte dos seus filhos, dos seus entes queridos. E a cada reconhecimento, então, essa tristeza, esse desespero. E depois, então, as pessoas foram sendo encaminhadas, né? E os carros funerários tomaram conta da cidade, gerou até um certo congestionamento. Muitas pessoas que tinham morrido, eram muitos carros na cidade ali de Santa Maria. E aí, então, já no domingo, a polícia começou a investigação
né, ouvindo as testemunhas, ele acabou descobrindo então que o vocalista da banda tinha usado esse artefato pirotécnico dentro da boate. Lembrando que era um artefato de pirotecnia para ser usado externamente, ele usou dentro da boate. E aí eles foram atrás então do vocalista da banda Gurizada Fandangueira, e aí então eles prenderam ele, o vocalista da banda, junto com o hold, produtor. Algumas pessoas falam que era hold, outras que era produtor, mas ele era a pessoa que servia a banda, né? E aí a polícia prendeu então o Marcelo Jesus dos Santos, que era o vocalista da banda, e o produtor, que era o Luciano Bonilha. Eles estavam no enterro de um outro amigo deles, de uma outra cidade. Então os dois foram presos juntos. E aí depois então a polícia prendeu os donos da boate, os sócios da boate, o Mauro Hoffman e também o Alessandro Spor. E a polícia estava tentando descobrir, junto, né, com os hospitais, por que as pessoas estavam com essa intoxicação, o que tinha causado, né, essa intoxicação tão rápida e tão grave em algumas pessoas que estavam dentro da boate. E aí eles descobriram então que essa espuma era de poliuretano e que ela, né, com a queima, ela liberava um material tóxico que continha, né, cianeto, que esse cianeto então foi a causa da morte, né, da intoxicação e morte dessas pessoas, e que ele age muito rápido. As pessoas ali dentro da boate morreram entre 3 e 5 minutos, e que essa intoxicação por cianeto ela é muito rápida, ela causa uma parada cardíaca e também respiratória, e que essa então foi a causa da morte dessas pessoas dentro da boate. Só que as investigações elas prosseguiram, e aí a polícia viu que essa tragédia podia ter sido evitada se realmente alguns cuidados tivessem sido tomados aí na prevenção de incêndio, e que isso era um consenso aí entre as polícias. Só que aí durante as investigações a polícia descobriu que a espuma colocada dentro da boate não estava no projeto de reforma da boate, e que, segundo informações aí, quem pediu foram as bandas, né? A banda que pediu para colocar, para abafar mais o som, porque também os vizinhos ali estavam incomodados com o barulho. E aí foi uma forma aí de diminuir um pouco o barulho, mas não resolveu muito. E ainda, né, para piorar, aconteceu toda essa tragédia. E eles não tinham colocado no projeto. E também que a lotação máxima permitida da boate era de 691 pessoas. E ela estava com a superlotação, com, segundo informações dos bombeiros e da polícia, entre 1.000 e 1.500. Dizem aí de um número de 1.061 pessoas. E era praticamente o dobro aí da máxima permitida. Sem contar também os extintores que não estavam funcionando. E também algumas pessoas disseram que não viram extintores, que não se lembram. E o próprio segurança da boate conta também, né, relatou que ele foi utilizar o extintor que estava do lado do palco e não estava funcionando. Se esse extintor tivesse funcionando, teria apagado o fogo ali rapidamente e evitado essa tragédia. E aí entra também a questão da cobrança das pessoas, da falta de fiscalização e também dos bombeiros que liberaram, que não iam lá fiscalizar. E aí começou o jogo de empurra-empurra, porque a prefeitura disse que fiscalizou, que tinha que ser fiscalizado, que os bombeiros foram lá também verificar e estava tudo certo, mas a gente sabe que não. Infelizmente a gente descobriu da pior forma possível que a prevenção de incêndio não estava de acordo. E essa tragédia de Santa Maria, ela chocou o Brasil todo e o mundo também. Alguns especialistas norte-americanos, eles falaram, né, sobre a tragédia no Brasil e de que as normas, né, de prevenção a incêndios realmente eram insuficientes, inadequadas, e que precisava muita coisa para poder não acontecer outra tragédia como essa, e a legislação precisava mudar. E realmente a legislação mudou com a Lei Botkiss, que mudou as normas aí de prevenção a incêndio. Só que essa lei, ela não partiu das autoridades responsáveis, ela partiu de um apelo da população e da comoção também da população e da família, que pediu para se criar então essa lei. E aí ela acabou sendo criada, a Lei Botkiss. Só que no começo essa lei ela era bastante rigorosa, seguindo então normas de legislações dos Estados Unidos e também de alguns países da União Europeia. Só que algumas passagens mais rígidas aí dessa lei, elas foram vetadas pelo senhor presidente Michel Temer, que era o presidente na época, e elas foram tiradas então da Lei Kiss.
Só que aí em 2016, alguns empresários aí pediram para a lei ser flexibilizada. E aí ela acabou então tendo mais cortes ainda no seu rigor e ela sofreu então mudanças significativas. Esse incêndio na Boate Kiss ele foi comparado a outras tragédias, como em Buenos Aires, na Argentina, na boate Cromañón e também na boate Day Station Night Club, em Rhode Island, nos Estados Unidos. O incêndio de Cromañón, na Argentina, matou 194 pessoas e deixou 1.432 feridos. E o incêndio da Day Station Night Club, nos Estados Unidos, deixou então 100 mortos e 230 feridos. E então, em 22 de março de 2013, a Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou criminalmente 28 pessoas pela tragédia da Boate Kiss, além dos integrantes da banda e também dos sócios da Boate Kiss, junto com bombeiros e funcionários da prefeitura. E aí então foi aquele empurra-empurra, ninguém queria assumir a responsabilidade por essa tragédia, pelo incêndio. A prefeitura disse que tinha que fiscalizar, foi fiscalizado, e os bombeiros disseram que fizeram tudo que tinha que ser feito, que estava tudo regular, que a fiscalização estava certa, ninguém tinha culpa de nada. E as famílias foram ficando revoltadas porque as pessoas tinham que ser responsabilizadas. E aí também, né, nesse meio ali, eles criaram então uma associação das vítimas, né, das famílias das vítimas. Então foi criada a Associação dos Familiares das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, que era para fiscalizar, buscar também informações e também cobrar as investigações, também se apoiar, né? Claro, acompanhar todo o processo. E aí esses acusados, então, desses todos, né, indiciados, sobraram os 4, que são os sócios da boate e também o vocalista e o produtor da banda Gurizada Fandangueira. Eles foram então indiciados por homicídio qualificado, com dolo eventual, que é quando se assume o risco de matar, e qualificado, que é por motivo torpe e ganância, e também emprego de fogo, asfixia e meio cruel, que possa resultar em perigo comum e que também tem uma pena de 40, 50 até 60 anos, segundo a polícia. Eles ficaram presos então a princípio por 4 meses. Então foi o Elisandro Spor, o sócio da Boate Kiss. O empresário foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão, sendo apontado como responsável pelas decisões na administração da casa noturna. Pena base do acusado foi de 15 anos e mais 7 anos e meio que foram adicionados então devido às tentativas de homicídio aos sobreviventes. Mauro Hoffman, sócio da Boate Kiss, também sentenciado a 19 anos e 6 meses de prisão. E a sua pena é menor do que a do Elisandro, porque a sua atuação na administração da boate foi considerada menos intensa, de acordo com o juiz Facine Neto. E também o Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda Gurizada Fandangueira, que foi denunciado então por manipular o artefato que deu origem ao fogo na boate. O músico foi sentenciado a 18 anos de reclusão, 12 anos de pena base, mais 6 anos pelas tentativas de homicídio. E também o Luciano Bonilha, auxiliar da banda, aí, né, o produtor, foi condenado então pela aquisição do artefato que iniciou o incêndio, sentenciado a 18 anos de prisão, que ele acompanhava aí a banda nos shows, né, e dava apoio para os companheiros de grupo. Então esses foram os 4 sentenciados. E aí as investigações foram seguindo, com mais provas, mais testemunhas, e aí durante esses 4 meses eles ficaram presos. Depois eles acabaram sendo soltos, os 4. As investigações continuaram mesmo com a soltura dos 4, né? Foram responsabilizados. E a revolta da família, claro que foi crescendo. Ninguém estava responsabilizado por nada, estava todo mundo solto. E inclusive as famílias também ficaram revoltadas, porque elas tiveram que pagar pela desintoxicação, elas foram condenadas na realidade a pagar pela desintoxicação dos objetos das pessoas que ficaram lá dentro da boate. Então elas que pagaram aí pelos danos, né, de toda essa irresponsabilidade. E é claro que gerou mais revolta ainda das famílias. E aí depois então veio o júri, né? O júri aí de todo esse caso, que tinha então os 4 réus. 14 das pessoas que estavam dentro da boate foram chamadas então para depor, foram as testemunhas, e mais 19 testemunhas também foram chamadas aí para contar as suas versões aí sobre o que tinha acontecido no dia da tragédia. Então, durante 10 dias, 9, 10 dias, foi então o júri popular dos 4 acusados.
Só o júri do Luciano Bonilha, que é o produtor da banda, que foi em Santa Maria, que ele foi julgado em 2020 sozinho, separadamente aí dos outros 3. Só que houve muitas controvérsias aí entre as pessoas, né, que estavam observando de perto, né, esse julgamento, estavam acompanhando a população em geral, e muita gente disse que os 4 não eram somente os únicos responsáveis aí por toda a tragédia, e que havia mais pessoas aí para serem responsabilizadas que deviam estar ali também, que eles não eram os culpados sozinhos. E tinha muita gente também defendendo, tinha muita gente que estava culpando as famílias por seguir com tanto tempo, né, atrás aí de respostas, atrás desse julgamento, atrás dessa responsabilização, e que as famílias deviam deixar para lá. E claro que causou indignação, né, nas famílias, porque os filhos deles não vão voltar. Eles, na realidade, não queriam nem estar passando por tudo isso, eles queriam que voltassem, né? Como um pai de uma vítima disse, né? Que ele queria que voltasse naquela noite e que nada daquilo tivesse acontecido e que ele nem queria estar tendo que fazer tudo isso que ele está fazendo hoje, ir atrás, né, de julgamento, ficar atrás de justiça. Ele preferia que a filha dele estivesse hoje viva. E claro que todos os outros familiares também queriam que seus entes queridos estivessem vivos hoje, e eles não terem que estar passando por tudo isso. E aí, então, muita gente, na realidade, cobrava também que outras pessoas fossem a julgamento também, né, fosse a júri, que poderiam também ser responsabilizadas aí por toda essa tragédia, né, por falta de fiscalização, falta de cobrança. Então, outras pessoas também poderiam estar ali. E o julgamento então foi seguindo, foi em 2021, e aí em 10 de dezembro daquele ano, então saiu a sentença e os 4 réus foram condenados. Dentro de um julgamento bastante tumultuado nesses 9, 10 dias, eles foram condenados e foram presos. E ficaram 8 meses presos. Porque em 4 de agosto de 2022, agora no final do ano passado, eles foram soltos. Por 2 votos a 1, os 4 réus acabaram soltos porque o júri foi anulado. Então, o maior júri da história do Rio Grande do Sul foi anulado pela justiça. Tudo isso porque a defesa dos 4 alegou que não poderia ser por dolo eventual essa sentença. Então, o julgamento foi anulado, os 4 foram soltos. E é claro que a revolta das famílias foi gigantesca. E aí então essa sentença foi questionada, né, pela defesa dos 4 réus. E ainda, eles reclamaram também da escolha do júri, que foi escolhido 3 vezes. Eles fizeram 3 vezes a escolha, tiveram que ficar mudando, e a defesa reclamou. Além das manifestações da plateia, que a defesa reclamou, a plateia composta também pela família, né, pelos familiares das vítimas, e ainda a defesa disse que o juiz Facini Neto tinha sido parcial, ou seja, em defesa aí das famílias das vítimas. E aí que eles pediram então a nulidade desse processo. E aí depois que eles foram soltos então, né, a pedido da defesa, que pediu anulação, né, do julgamento, eles estão soltos até hoje. Então o Ministério Público e a Associação dos Familiares das Vítimas entraram com um recurso contra a anulação, né, desse julgamento. E aí estão esperando então agora a resposta da Justiça. E o Jorge Pozobon, que é o prefeito de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ele prometeu para as famílias que neste ano ainda de 2023, ele começa então a construir um memorial em homenagem aí às vítimas, né, às 242 vítimas fatais do incêndio da Boate Kiss. E esse memorial vai servir também como lembrança da justiça e também pela impunidade, que até hoje, né, os réus estão soltos. O projeto foi aprovado em 2017, mas até hoje está aguardando então essa concretização, né? As famílias estão aguardando e também o prefeito aí de Santa Maria. E agora a gente falando então sobre, né, essa nova série da Netflix. Existe um livro chamado Todo Dia, a Mesma Noite, da Daniela Arbex, que foi procurada pela Netflix para trazer então a história da tragédia de Santa Maria para uma série da Netflix. E aí eles fizeram então, conversaram, né, com a associação aí dos familiares, né, das vítimas, que concordaram em fazer essa série. Mas é uma série de ficção. E outros pais, né, de outras vítimas, outros familiares das vítimas, que não são da associação, eles não gostaram de não terem sido consultados para fazer essa série, para a Netflix fazer essa série e também pela associação. Então eles estão processando a Netflix
por tornar essa história de uma forma como série, né? Eles dizem que a Netflix está tentando ganhar dinheiro em cima dessa tragédia e que eles não estão de acordo. Então está começando aí uma batalha judicial também a mais para essas famílias depois de toda essa tragédia. E ainda, depois que essa série entrou no catálogo da Netflix, muitas pessoas que assistiram falaram que a empresa está tentando glamorizar, né, essa história que foi uma tragédia, e a Netflix está tentando criar uma outra, como se diz assim, pintar uma história diferente, né? Sendo que na realidade essa história é uma tragédia. No máximo um documentário, que foi o que as famílias aí que não participaram dessa negociação aí para a série passar na Netflix, elas disseram. Se fosse um documentário, né, uma reportagem, como eles já participaram em outras ocasiões, aí seria diferente, mas que como série, né, eles disseram que não concordam com a forma como ela foi feita, que eles disseram que é para ganhar dinheiro. Então o que eles querem? Eles querem então que a Netflix use esse dinheiro para ajudar a associação, para ajudar as vítimas e para ajudar também na construção do memorial das famílias. Então começa essa outra batalha aí entre alguns familiares que não fazem parte aí da associação dos familiares, né, das vítimas. E aí então a escritora, né, desse livro, Todo Dia, a Mesma Noite, que também é o nome da série da Netflix, veio ao público também dar a sua versão, e ela disse que essa história não pode morrer, que essa história tem que ser contada, e que existem outros filmes também que contam histórias reais, né, e que também viraram filmes e séries, e por que essa história não pode. Essa é a opinião dela, né, foi o que ela disse aí. Então essa história ainda está rendendo, porque a série foi lançada agora, dia 25, né, de janeiro, e a tragédia marcou 10 anos agora, dia 27 de janeiro. Então ainda tem muita coisa para vir aí depois dessa série e desse processo das famílias. Bom, essa história toda é muito triste, é muito complicada ainda, né, por causa de todas essas coisas que vieram acontecendo aí e que estão acontecendo nesse momento. Conta pra mim se você conhecia essa história, se você já tinha ouvido falar desse incêndio, dessa tragédia na Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, 10 anos atrás. Comenta aqui embaixo, curte, compartilha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal. Obrigada por assistir e a gente se encontra no próximo caso.